Então, vamos falar sobre violência contra a criança na periferia. Esse tema da violência contra a criança partiu de um interesse meu, bem mais amplo, que é sobre a gênese da violência na nossa sociedade. E para o canal, que é sobre a periferia, que é um ambiente extremamente violento, como todo mundo já sabe, eu acho que é pertinente a gente começar por investigando as raízes da violência. Ou seja, falar sobre o que leva a sociedade, o indivíduo a ser tão violento. Por isso que é importante falar sobre a violência contra a criança. Fora que criança e adolescente também são classes assim bem esquecidas na nossa sociedade, né? Dificilmente a gente vê políticas na favela se importando com o que acontece com a criança ali da favela. Eu vou falar de 3 tipos de violência, que são violência física, verbal e a sexual, que são as mais conhecidas, mas também vou citar outros tipos de violência peculiares que acontecem com a criança na favela, que não são apenas esses 3. Primeiro vamos falar da violência verbal. A criança, ela já é comum, o indivíduo que nasce na favela já está inserido num ambiente ou num lar onde é comum haver violência doméstica, muita discussão, gritaria. A verdade é que a favela em si é um ambiente bem hostil, bem violento, bem agressivo para a criança. Então, já desde bebê, o indivíduo já é inserido ali naquele ambiente violento, geralmente. Então, é comum o bebê ter que ouvir discussões, gritarias, e tudo isso são estímulos que vai entrando para a formação ali do indivíduo já naquela fase ali, absorvido. Não deixa de ser absorvido. Então, vai interferir, sim, na personalidade daquele indivíduo que acabou de chegar. Na infância, é comum, não só na infância, na verdade, mesmo na fase de bebê, 6 a 2 aninhos, quando a criança mal sabe falar ainda, também há casos de pais que ficam xingando o filho, mesmo ele sendo bebê, gritando com o filho também, bem comum, porque eles veem nisso, na agressão verbal, uma forma de fazer o bebê parar de chorar ou de mexer nas coisas. Então, já desde bebê, a criança já tem que lidar ali com a violência verbal. E quanto mais vai se desenvolvendo esse indivíduo, vai passando para a fase da infância, a violência verbal vai ficando mais intensa. Então, os palavrões vão surgindo com mais maior ocorrência. Parece que não tem limite para xingar a criança, na verdade. Teve uma vez que eu estava comendo, aí tinha uma mãe que virou para a filha acho que tinha 8 anos, na época tinha 20 anos. Aí ela virou para a filha e xingou a filha dela de um nome assim muito feio, que geralmente se xinga as mulheres, quando se quer ofender as mulheres, assim. E a mãe xingando a criança e com uma naturalidade, como se ela sempre fizesse isso e ai de quem interferisse, né? Isso na rua,
comendo lá na rua. Então, parece que não tem limite para xingar a criança. O menino também é xingado bastante. E a criança acaba reproduzindo isso. Ela acaba levando isso para a comunidade, para a vizinhança. Ela passa a xingar os coleguinhas também. É de uma forma utilitarista, que ela já percebe qual a finalidade daquele linguajar. Leva para a escola acaba sendo um meio assim de se propagar esse vetor da violência verbal. Então ali as crianças vão trocar novos palavrões, novas formas de ofensa. E isso é recepcionado na escola como algo inerente à criança. Não é discutido, não é visto como indício de que aquela criança está num ambiente que não é saudável para ela, que ela pode estar também sendo vítima de violência. E mesmo chegando assim na escola com esse comportamento, isso é visto como inerente ao aluno, que aquele aluno é mal educado, meramente mal educado, e ele é culpabilizado e não é trabalhado, nem investigado as raízes, né, dessa agressividade. Paralelamente, a violência física, ela também acontece desde ali da fase bebê. É comum também os pais verem na agressividade, na agressão física, uma forma eficiente, prática, de fazer o bebê cessar o choro do bebê, ou coibir, inibir o instinto assim, da criança, né, do bebê, de ficar explorando o universo, o mundo, mexendo nas coisas, que já é próprio do bebê e é importante também para o processo cognitivo, para o aprendizado do bebê, do desenvolvimento do indivíduo, né? E os pais, eles apelam já nessa fase, já apelam para violência física, né? Uma palmadinha, uma chinelada, tudo isso acontecendo com a violência verbal. E conforme a criança vai crescendo, a tendência é ela ficar insensível a esses tapas. Então, os pais eles vão aumentando a dose, a intensidade da agressão física com a criança. Então, vai apelando para outros objetos mais potentes e que possam causar não apenas dor, né, mas acaba também causando ferimentos na criança. Isso porque a criança vai ficando cada vez mais insensível aos tapas e é natural que a criança que apanha ela fique cada vez mais desobediente, mais levada. E, novamente, a criança que sofre violência, ela vai levar isso para a comunidade, para a vizinhança e vai se relacionar assim com os coleguinhas, que ou vai sofrer violência por parte desses amigos ou também vai reproduzir e, novamente, a violência vai chegar na escola. A escola vai acabando vai ser novamente um local de concentração, né? Troca de violência. E esses indícios de violência também, de agressividade, são encarados como inerente ao aluno, como parte da personalidade do aluno e não tem um interesse na prática tão pouco eficiente de investigar esse comportamento, né, que são de vários alunos. Então a escola mesmo, por causa dos próprios alunos agressivos que chegam ali, ela também é um ambiente de violência para criança.
a criança ela absorve violência como uma coisa normal e um mecanismo de comunicação entre os amigos deles. Só que a violência por parte dos adultos, ela não acontece apenas com o intuito com a finalidade de educar a criança, ainda que de forma inconsciente, inconsequente. Ela também pode acontecer por uma questão de ódio mesmo contra a criança, que alguns adultos, infelizmente, eles têm ódio sentem ódio por crianças e sentem prazer em fazer mal, em torturar crianças. Eu já vi caso de mães para punir o filho ou não punir, a gente também nem sempre a gente sabe a razão, mas nada justifica queimar a mão de um bebê assim de 1 ano com colher quente. Isso é um tipo de tortura que algumas crianças estão submetidas a esse nível de agressão, de violência, né? E essas crianças também vão se integrar com as outras e vão reproduzir esses comportamentos. Esse comportamento da violência acaba se tornando uma cultura, se viraliza assim. O terceiro tipo de violência, e também o mais crítico devido à natureza dele, é a violência sexual. Violência sexual, infelizmente, ela é comum de acontecer. Ela acontece de uma forma que nem sempre os pais ficam sabendo dessa violência, porque é comum a criança, a vítima de violência sexual, não falar para ninguém o que está acontecendo com ela, por vergonha, por medo das ameaças que sofre também. E por mais que o pouco indício que ela dá de que ela está sofrendo violência sexual passa despercebido pelos adultos que estão responsáveis por ela. Quando os adultos percebem, é comum a criança ser responsabilizada pelaquela violência que ela sofreu. Então é uma cultura, a cultura do estupro, na verdade, de culpabilizar a vítima, mesmo ela sendo criança. Essa vítima, ela pode ser menina ou menino. E a pessoa que comete esse crime de violência sexual, geralmente, na maioria das vezes, tem uma relação muito íntima com a criança. Faz parte do círculo familiar da criança. Então, é o pai, ou o tio, ou o padrasto, ou o avô, ou o irmão mais velho, também o vizinho. Também já vi professores abusando de alunas. E quando acontece um silenciamento e o agressor ele não é punido. Tampouco a gente vê políticas do Estado tentando combater esse tipo de violência na nossa sociedade como um todo, porque não acontece só nas periferias. Só que, novamente, a periferia ela é um ambiente de concentração de violência. Então, se não está sendo trabalhado nem ali onde o foco está intenso, onde a situação está crítica, então na outra parte da sociedade a gente também não pode esperar muita coisa. E o Estado não tem uma política ou um projeto de combate à violência e exploração sexual na favela. Exploração sexual também acontece. Já vi casos de mães vendendo um grupo de as filhas, né? Então um grupo de irmãs. Então todas elas tinham a virgindade delas. As virgindades. Termo estranho. Todas elas eram vendidas assim
para adultos, para serem exploradas sexualmente, e aquela era a forma de sustento da família. Eu era criança nessa época, mas a sociedade ali, a comunidade local, sabia desses casos que perduravam por anos. E há uma conivência, há uma relação de descaso, no sentido de não é comigo, não é meu filho, então não é minha responsabilidade. É como se a criança tivesse responsabilidade para consentir algum ato sobre ela, né? Então, esses casos, assim, eles já se arrastam de uma cultura, assim, milenar de estupro e exploração sexual, e se perpetua na favela, por mais que seja hediondo em muitos setores da nossa sociedade. A favela é um local assim de se perpetuar certos tipos de cultura, por causa que não tem inclusão social, né? Então não tem uma transformação de consciência, e as pessoas, infelizmente, elas ainda estão inseridas nessa cultura, apoiam cultura de estupro, mesmo quando se trata de crianças. Então, esses 3 tipos de violência, eles acontecem na favela. Por mais que eu seja apenas uma pessoa falando, há várias pessoas dentro da favela com diversas histórias, cada uma mais sinistra, mais hedionda que a outra. Mas como eu vi muito, a gente não pode acreditar que a minha amostra estava simplesmente viciada. E também é uma coisa lógica também. A violência, ela acontece, ela está intimamente ligada à falta a deficiência na educação, ou falta de cidadania da sociedade, né? Então é de se esperar. Outros tipos de violência que a criança da periferia sofre de forma específica é a discriminação social e a discriminação racial, que acabam sendo consubstanciadas, porque a favela, a maioria das pessoas que mora na favela é de etnia negra, parda, e elas sofrem discriminação racial. A criança, ela percebe isso no olhar, no tratamento diferenciado, na falta de carinho. A criança acaba percebendo que ela não é querida no mundo. Então isso é um tipo de violência contra a criança e que vai afetar de forma negativa a formação daquele indivíduo. Vai trabalhar vai trabalhar de forma negativa na autoestima do indivíduo, na forma dele se relacionar com as pessoas. A discriminação social por ele morar na favela. Morar na favela é visto de uma forma estigmatizada pela sociedade, tanto quanto que mora dentro quanto que mora fora, né? Daí parte a violência policial, que a polícia não vê os moradores, nem a criança da favela como pessoas, mas como sub-humanos, sub-gente. Então a criança, aquilo reflete na criança, na formação do indivíduo. Ele vai levar isso pela adolescência até a fase adulta, e são fatores que vão interferir de forma negativa na sociedade, né? Então a gente pode ver a gênese da violência como a forma que a gente trata, como a criança é tratada
pela sociedade, pela família, cultura que ela está inserida, e a gente não vê políticas, novamente, de preocupação para combater esses tipos de violência, nem estudadas elas são, né? Então, fazer uma análise desse tipo de minúcias, desse tipo de peculiaridades da violência contra a criança nas periferias é importante, até mesmo porque é uma violência diferenciada do resto da sociedade. Então, essas minúcias que tem muito a ser exploradas aqui, mas infelizmente o tempo é curto, renderia um estudo muito profundo, falar sobre violência, um livro, mas infelizmente a gente não pode falar tudo aqui. Um detalhe que eu acho interessante também é a menina já negra, assim, quando ela já é desde bebezinha, ela tem o cabelo dela assim bem puxado para prender, né, para não ficar nenhum tipo de volume assim no cabelo. E eu vejo assim crianças com aquilo bem apertado, assim, a gente vê que tá puxando o couro cabeludo do bebê, bem novinha. E aquela criança pode estar sentindo dor, mas isso é negligenciado pelos pais, pela mãe. Criança negra também, ela recebe pouco carinho por parte dos adultos. É muito fácil uma criança de cabelo lisinho, cabelo cacheado, mais macio, recebe carinho, afago até de estranhos facilmente na cabeça. Mas a criança negra não, a beleza dela também é negligenciada, porque é considerada inexistente, né? Nós temos o padrão eurocêntrico de beleza, não dá pra... Isso interfere, na criança negra que vai interferir isso diretamente. Então, essas peculiaridades têm que ser levadas em conta na análise que a gente está fazendo. O objetivo do vídeo é justamente ter esse papel de reflexão. Então, o momento agora é para ter reflexão, tudo que foi dito aqui. E não esquecer meramente, porque a importância que a gente dá a isso tem que se dar de uma forma concreta. Então, a gente tem que concretizar a importância que a gente diz dar. E dá para fazer muitas coisas assim como cidadão. A gente tem que ver se as políticas, exigir políticas, planejamentos, planos, propostas dos nossos governantes, que, né, são os que administram o nosso poder público, nosso dinheiro público. A gente tem que exigir planos de combate à violência contra a criança, de educação, de inclusão e cidadania, acolhimento à criança da periferia. Se a gente quer combater a violência, porque não vai se combater violência prendendo os adultos que se tornaram criminosos, que saíram dessa fábrica de criminosos. Não vai adiantar, a gente tem que acabar com as raízes da violência. Essa é a forma inteligente de combater a violência. E o nosso papel como cidadão, a gente tem que ter um papel de policiar o Estado e não o contrário, como acontece. Numa democracia, eu acho que quem tem que policiar, quem tem que fazer o papel de policiamento mesmo, é o povo, é a população sobre o Estado, e não o contrário, como acontece aqui na nossa sociedade, né? A gente é policiado. Então, isso é um tipo de alienação até. A gente esquece quem é que está no comando, quem deveria estar exigindo ou policiando quem. Então,
o vídeo foi para isso, para abrir esse espaço de análise, de discussão sobre esse tema, partindo de minúcias, no limite de tempo que a gente teve. Então, eu peço que o vídeo não cause só uma reflexão, mas também uma discussão assim entre a gente, pra gente ver o que a gente pode fazer para melhorar. Com certeza a gente pode fazer alguma coisa. Bom, no próximo vídeo eu vou falar sobre apologia ao tráfico de drogas e as consequências na periferia, né? Falar um pouco do tráfico de drogas também. Então, peço que vocês fiquem aí no aguardo, acompanhando o canal, e obrigada pela atenção.